é com você agora, tá? O seu trabalho é contigo. Eu vou fechar. É bom fechar os microfones para não dar microfonia, tá? Vamos. Olha só, eu não sou egoísta, não, tá? Mas eu não vou dividir o ecrã com ninguém. O meu ecrã é bem precário. É um roteirozinho que eu fiz. Então, nós vamos começar pela qualidade da prática mediúnica. Está lá, a questão que me compete é só uma pergunta. É patologias, tá? Eu estou achando esse negócio aqui fora de... Se tivesse uma coisa que levantasse ele aqui. Mas deixa para lá. Você está parecendo bem. Tá bem. Bom, é que Assim, pronto. agora eu estou me vendo melhor. Eu estava vendo só do óculos para baixo. Tá? Então, aqui nesse livro, o grupo que montou o livro fez uma afirmativa. Observadores, estudiosos de gabinete e diversos aprendizes da mensagem espírita asseveram que as tarefas mediúnicas de socorro aos desencarnados cristalizam psicose nos médiums, libertam os doentes desencarnados e encarceram em enfermidades perigosas os intermediários, quer dizer, os médiums, transmitindo-lhes desaires e sensíveis desequilíbrios que os fazem exóticos. Isso é uma afirmativa de quem montou essa obra. Aí ele pergunta, tem fundamento estas afirmativas? A resposta é clara e objetiva. Não. Mas ele faz algumas colocações, eu fiz algumas pesquisas, e eu vou ler as pesquisas que eu fiz. Ele aqui vai dizer o seguinte, sabemos, no entanto, que não tem razão os que assim pensam, quem assim procede. Gente, eu trabalhei em mesa mediúnica há alguns anos, e entrou maluco, saiu maluco. Quem não entrou maluco, não saiu maluco. Mas que entrou maluco e saiu, continuou maluco, continuou. O médium o espiritista, e ele aqui está se referindo ao médium espiritista, é uma coisa que a gente tem que lembrar, que médiuns existem de todos os tempos, em todos os segmentos religiosos. A gente vai ver lá na igreja evangélica, a gente vai ver lá na igreja católica, a gente vai ver na Umbanda. Então, ele aqui está se referindo somente aos médiuns espiritistas, dizendo que estes têm conhecimento através da doutrina que professa, dos antídotos e dos medicamentos para a manutenção do próprio equilíbrio. Ele está dizendo que você sabe que se você proceder de modo correto, se você usar a prece, se você usar a fluidoterapia, você tem toda a condição de se manter equilibrado. Mas não está se referindo aos demais médios, né? Que são de outros segmentos religiosos. Mas ele vai falar isso. Não há dúvida de que médiuns existem em todos os departamentos humanos, com desalinho mental e de alta mostra. E, em razão disso, também nas células espiritistas, quer dizer, nas nossas reuniões mediúnicas de socorro, eles aparecem. Na condição, todavia, de enfermos em tratamentos especiais e demorados. Já vieram em tormentos e se demoraram sem qualquer esforço na renovação interior. O espiritismo é, antes de tudo, lar-escola, hospital-escola, santuário-escola, para aprendizagem, saúde e elevação espiritual. Necessário, portanto, que o sensitivo se habilite para as tarefas que lhe cabem, através de exercícios morais, de resultados positivos, estudo metódico e constante, serviço de amor a fim de libertar-se dos velhos liames com os espíritos infelizes que permanecem ligados às suas paisagens mentais em vampirismo insidioso e, naturalmente,
embora entre enfermos e necessitados conduzam o tesouro da oportunidade libertadora na mediunidade socorrista. Eu fui ao Livro dos Espíritos, eu vou recorrer ao meu PowerPoint precário, que é um roteiro. No Livro dos Médiuns, lá na 221, ele vai falar dos inconvenientes e perigos da mediunidade. A primeira questão, eu vou ler as 5 questões. Primeira, porque as outras demais vão se referir à mediunidade nas crianças. A primeira é: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Aí ele vai dizer, anômalo, às vezes. Anômalo quer dizer afastado do que a gente considera normal, né? Porém, não patológico. Há médios de saúde robusta, como há médios que já são doentes, mas que já trazem a doença em germe. Eles já são doentes por outras razões, não pelo fato de serem médios, nem pelo fato de exercerem a mediunidade, tá? O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Pode. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade, e aí ele está falando de qualquer serviço, acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Vamos lembrar que o médium de efeito físico, ele fica num estado letárgico, quase em êxtase, né? Numa morte quase aparente. Tanto que, normalmente, o médium de efeito físico, ele fica reservado em outro local, porque ele vai doar praticamente toda a vitalidade dele para que possa, principalmente nos processos de materialização. Se ele for incomodado naquele momento, sofrer algum tipo de trauma, ele pode vir a ser prejudicado. Por isso, ele já fica à parte, para evitar que isso aconteça. Agora, é uma coisa que, terminado aquele serviço, ele recupera a condição dele e o descanso vai fazer com que ele recupere normalmente, ele se desfaça daquela fadiga. Então, ele vai dizer aqui, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta a fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente os efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Eu lembro que era muito comum a gente já sair da mesa mediúnica. Hoje não está aí com a gente Luci e Márcio, não? Não, Acho né? que eles estão viajando. Ah, é? Porque eles participavam da mesa mediúnica. E era muito comum, nós tínhamos sempre uma colega aqui que no final, eu preciso de um passe, porque eu estou sem forças. Então, isso denotava que... Célia, desculpa, mas qual é a página, qual é o capítulo que você está? Estou procurando, não estou meio perdida aqui, estou com o livro dos médiuns nas mãos. É o capítulo 18. 18, obrigada, tá? Desculpe interromper. Não, absolutamente. Eu é que deveria ter informado. E, normalmente, todo final de sessão mediúnica, ela apresentava esse mal-estar. Eu não sei se era ela que criou aquilo na imaginação dela ou realmente aquilo ocasionava, porque nem ela era um médium assim, de muita expressão. Ela normalmente, ela não incorporava, ela não fazia psicofonia, ela não escrevia. O que normalmente ela fazia, e a gente sabe que não tem nada a ver, toda mediunidade é igual, ela se dizia, se desdobrava, e às vezes ia em determinados lugares. Mas ela sempre se sentia mal no final do processo.
E a gente tinha que fazer, dar passes nela. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo um inconveniente do ponto de vista higiênico? Isso aí eu não entendi muito bem, não. A abstração feita do abuso? Eu só vou concordar com ele em uma coisa aqui. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção ou, pelo menos, o exercício moderado. Tudo depende do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Eu acho que há médiuns que não se preparam, às vezes, para a mesa mediúnica, esquece que tem que ter uma alimentação diferenciada, que tem que evitar o uso do fumo, do álcool. E tem médiuns que gostam de mesa mediúnica. Aí quer ir a 1, 2, 3, 4, se você deixar, ele participa de todas. E isso aí é uma sobrecarga. Aí que eu acho que ele tem que parar realmente. E a direção tem que chegar e dizer, não, não dá, você vai participar de uma mesa mediúnica somente. Aí ele sai dali e vai para outro centro espírita e participa da sua mesa mediúnica, da casa, e participa da casa em outro lugar, participa da mesa mediúnica em outra casa. Aí, geralmente, ele começa a apresentar uns certos problemas. Célia? Oi? Eu acredito, quando fala dessa questão da higiene também, por exemplo, né? Tem lugares que fala assim, quando a mulher menstrua, né? Ah, tá menstruada, não tem que participar, não sei o quê. Não, não tem nada a ver. Eu nunca ouvi isso. Oi? Eu nunca ouvi isso. Né? O que acontece é o seguinte, tem mulheres que quando ficam menstruadas, elas têm muitas cólicas. E quem está com cólica vai se concentrar? Não. Ah, não. Entendeu? Aí você não participa. Talvez ele tenha falado sobre o ponto de vista higiênico nesse sentido. Nesse sentido. Porque você com cólica, essa parte que eu não entendi. É que se concentra com cólica, gente? Ninguém. Não, mas eu nunca vi ninguém na mesa mediúnica se queixando de dor. Nunca ouvi ninguém falar que a pessoa menstruada, que a grávida, tem pessoas que dizem que a grávida não deve participar de mesa mediúnica, isso também não tem sentido. Não tem fundamento. Até uns certos meses, né? Por causa de ficar sentada muito tempo. Isso. Aí você ouve falar sobre isso. Então, né? eu acredito que seja mais por aí. Deixa eu perguntar aqui, eu sou bocó, eu não sei essas coisas, vou perguntar. Em relação à sexualidade, você faz igual jogador de futebol, jogador de futebol, se abstém na véspera? Olha, eu também, normalmente no dia, eu acho que isso também tem a ver com higiene. Pois é, acho que no dia, geralmente você, não sei que hora você faz sexo, mas normalmente é à noite, quando você chega em casa. Você primeiro vai ao centro. Eu não me lembro muito bem disso, não, sabe? Mas tudo bem. Mas, normalmente, você vai ao centro primeiro, participa da mesa mediúnica. É óbvio que na véspera você deve ter uma certa restrição. Você não deve exagerar para também... Isso também interfere na sua energia. Mas, fora disso, tu vai fazer depois da mesa mediúnica. Que geralmente ela é 8 horas da noite. A da Rosângela é às 4 horas da tarde, não é? Eu acho que é. Sexta-feira, 4 horas da tarde, que a Rosângela participa. 4 horas sexta-feira. 4 horas da tarde. Quer dizer, não sei não, 4 não. É por volta de 2 e pouco. 2 e pouco, 2 e meia. É questão de... a Ana... Célia, Ana é uma amiga que está aí, Ana Brito, ela é do CO, ela é do Rio, né? Então, ela perguntou ali no chat, Ana, é questão de energia, né? Então, por isso, abster-se, né? Agora, aquele tal negócio, não é que é proibido, tudo bem, né? Mas aqui nessas perguntas... Se é isso que a Tereza estava perguntando, é isso? Pois Tereza? Aqui nessas perguntas ele não faz nenhuma referência, aqui nessas recomendações ele não faz nenhuma referência à sexualidade, tá? A gente sabe que você tem que
tentar se manter o mais concentrado possível, com suas energias recarregadas. Por isso a gente fala da alimentação, do fumo, do álcool. Mas quanto à sexualidade, a não ser que você seja uma pessoa de trabalho noturno, que você faça o uso da sua vida privada durante o dia, mas normalmente não é, né? Agora, eu não sei se na véspera você já tem que começar a fazer isso. Sinceramente, eu nunca li nada sobre isso. A Ana talvez saiba, tenha ouvido falar disso. Certo? Quando eu estudei, se pedia que se não se fizesse assim, desde a véspera. Desde a véspera? Eu nunca li nada a respeito, tá? Quando eu fiz o curso de médium, eu aprendi assim. Tudo ligado à questão da energia. Da energia, de você se conservar saudável. Que você se preservasse. Assim como alimentação, isso tudo. O fumo, é uma preservação álcool. de energia. Se você estiver resfriado, você não deve ir, que é para você não contaminar os outros, né? É uma questão óbvia e lógica. Mas fora disso... Isso acho que entra até na parte de higiene, essa parte de resfriado. E óbvio, se você é uma pessoa que leva uma vida sexual desregrada... aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Né? Aí a coisa muda de figura. Eu acho que a higiene, nesse sentido, é isso aí. Você estar mais limpa, assim, mentalmente até, o teu pensamento, concentrado. Porque eu também já ouvi que, além da energia desprendida no sexo, existe o pensamento, de você vir aquele pensamento que foi recente, aí você fica pensando, de repente pode ir lá naquele momento, né? Porque está recente. Exatamente. Aí é desconcentração, né? Se você não se concentra na hora que está na mesa mediúnica, você pode realmente mudar, acho que também voar no pensamento. Exato. O higiênico, eu acho que é isso, engloba isso tudo aí. Essas tensões todas. É uma higiene mental, né? Mental, Eu vejo aí, assim, né? Imagino que seja. É provável que seja isso mesmo. Ele continua aqui. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Aí ele bota aqui, já eu disse, deixa eu ver se eu não pulei 2 folhas, não. Já eu disse que isso depende do estado físico-moral do médium. Porque ele está perguntando se há diferença, se haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outros. Em determinadas situações, sim, haverá. Já eu disse que isso depende do estado físico do médium. Porque é aquele negócio que, às vezes, essa menina, a Rosângela, fala. O cara que está lá fazendo o projeto reencarnatório dele quer vir sem pé, sem cabeça, sem olho, sem nada. Aí o mentor vai e diz para ele assim, não, vai só como médium mesmo. Mas e aí ele vem, esquece de tudo, e faz tudo errado e fracassa nessa situação. E há aqueles que, às vezes, para evitar o fracasso, pedem, às vezes, até uma situação precária de saúde. Porque a gente sabe que não é só fazer o planejamento e, de imediato, reencarnar. Pelo livro dos mensageiros, a média de preparo de um espírito para reencarnar como médium é de 20 anos. E, mesmo assim, a gente consegue vir e fazer as coisas todas erradas que não deveria fazer. Tá? Então, às vezes, o próprio médium pede para vir com algumas deficiências. E se ele tem algumas deficiências físicas, que não foi a mediunidade que ocasionou, ele já as traz, ele tem que ter uma atividade mediúnica moderada, realmente. Tá? Então, é o que ele vai dizer aqui. Eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Tá?
Na quinta questão, ele vai dizer assim, poderia a mediunidade produzir a loucura? O que ele vai dizer para a gente? Não. Só se o cabra já for louco mesmo. Se já tiver em germen a loucura. É o que eu disse, participei de mesa mediúnica, onde teve companheiras que já entrou com problemas mentais, eu diria mentais. Acho que o problema dela não era mental, não era de obsessão. E saiu do mesmo modo. Não houve melhora em nada. Eu chegava, às vezes, com 1 hora de antecedência e já encontrava a criatura sentada no portão, já incorporada. E o esquizofrênico, né? O esquizofrênico, todos aqueles que já trazem germe, algum tipo de doença mental, esses devem abster-se de, mesmo sendo mediúnico, aí, mas em outra questão, no meu PowerPoint fracassado aqui, ele vai falar sobre isso, que às vezes essa mediunidade é uma mediunidade de expiação. Então, o espírito sofre por não poder exercer a mediunidade, porque a condição dele mental não permite. Então, seria mais uma expiação. Então, ele vai dizer aqui, no mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral, a mediunidade não produzirá loucura, quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Tá? Essa é uma das questões do livro dos médiuns. Agora, Marise, eu vou passar para a questão 159, que é um clássico. Deixa eu me encontrar aqui. 159, já estou no 131. 159. É a clássica descrição de quem é médium, feito por Kardec, tá? Ele vai dizer assim, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Vamos lembrar que nós temos outros sentidos, porque Kardec vai dar à mediunidade a condição de 6º sentido. Nós temos 5 sentidos. E nós sabemos que muitos de nós nascemos cegos ou surdos. Então, se ele coloca a mediunidade na mesma condição orgânica dos outros sentidos, há a possibilidade de pessoas nascerem sem ela, tá? Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Ele ainda faz essa observação. Ainda existem as raras pessoas que dela, a mediunidade, não possuam algum rudimento. Pode, por dizer-se, que todos são, aí ele já não afirma mais ou menos médios. Ele aí já deixa meio a meio. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva, que aí é a ordem orgânica que ele está falando. É de notar-se, além disso, que esta faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Cada um tem um tipo de mediunidade e até de intensidade da mediunidade. Eu acho que eu não vou precisar mais do livro dos médiuns, tá? Eu agora vou partir no meu PowerPoint precário para a mediunidade de Edgar Armond. Edgar Armond, ele escreve esse livro, Mediunidade, tá? Em 1956. Então, ele vai falar que já tem 100 anos que
Allan Kardec fez a codificação da doutrina, a quem ele tem um respeito imenso e que ele considera uma obra de arte. Mas aí ele faz algumas perguntas que eu vou repassá-las a vocês. Primeiro, ele vai falar da ortodoxia. Ortodoxia é aquele sistema religioso implantado como único e verdadeiro. Kardec já deixou claro que ele não estava fechando a doutrina, que ele deixava em aberto para conclusões posteriores, tá? Mas Edgar Monde diz o seguinte: já é tempo de se abandonar a ortodoxia sistemática, deixar de parte qualquer propensão a misticismo para verificar as lacunas que, porventura, existam no edifício maravilhoso da codificação kardeciana. Ele acha que existem coisas que não foram ditas e que não deveriam ter ditas realmente naquela ocasião, porque nós não tínhamos conhecimento. Há 150 anos atrás, a nossa ciência era bem precária. Então, não adiantava falar de determinadas coisas que o povo ia achar. Aí mesmo que iam achar que Allan Kardec era louco. Um século já transcorrido. Para ele, que escreveu o livro em 1956. Para nós já tem um século e meio, mais alguma coisa. Bem se pode agora, sem embargo da admiração e do respeito que nos inspira a majestade da obra realizada pelo grande missionário Allan Kardec, fazer essas perguntas. Ela está completa? Há algum detalhe que não tenha sido, naquela época, devidamente explicado, que possa sê-lo hoje? Alguma coisa a rever ou encarar de forma mais avançada? Podemos, então, agora fazer uma revisão e penetrar mais a fundo em certos assuntos, sem, contudo, nos abalançarmos a atentar de alguma forma contra as bases fundamentais da doutrina, que para ele isso é imprescindível. Para a primeira pergunta que ele faz, que é: a doutrina está completa? Ele mesmo responde: não. Não há obra completa realizada pelo ser humano. Tudo evolui e toma dia a dia aspectos novos. A vida é mudança e seu ritmo se processa no tempo sem limites. Para a segunda pergunta, há algum detalhe que não tenha sido naquela época devidamente explicado que possa ser agora? Alguma coisa, na terceira pergunta, ele pergunta, que possa ser revista ou encarada de forma mais avançada? Ele diz: sim, há detalhes que convém rever ou encarar segundo o ponto de vista mais atualizado. Haja visto, por exemplo, a mediunidade. Célia, posso interromper só rapidinho, antes de você colocar isso? Tanto é que na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec admite a possessão, o que ele Exatamente. Não admitiu em 1857, quando os espíritos trouxeram aquela coisa toda, e a Kardec, na transcrição dele, ele não admitia a possessão. Em dezembro de 1863, e isso está na Gênese, que foi publicado bem depois, ele já admite a possessão. Então, isso aí vem corroborar, depois eu até quero botar um depoimento do Edgar Mon, né, quando você me dá a palavra aí, para a gente refletir nisso, tá? Porque tem os puristas, né, que acham que não pode mexer em nada. A gente tem que ficar preso à codificação, só. Isso nós sabemos, né? Podemos, então, agora fazer uma revisão e penetrar mais a fundo em certos assuntos, sem, contudo, nos abalançarmos e atentar contra os fundamentos da doutrina? Ele vai dizer que talvez o possamos. E crer ao contrário seria negar a lei do progresso que faz parte da doutrina, que é necessário e irresistível. Seria ir de encontro ao próprio caráter divino da revelação, que é também progressista e metódica.
E como a verdade tem que ser conquistada pelo homem, passo a passo, milímetro a milímetro, já que somente lhe é concedido na medida do próprio mérito, devemos tentar agora esse esforço para conhecer melhor esses detalhes e torná-los mais acessíveis. É preciso provocar um movimento de opinião nesse rumo, e interessar nele todos aqueles que tenham boa vontade e amor à doutrina. Como sabemos, é a única que pode realizar no homem a reforma espiritual exigida pelo Cristo. E aí ele vai dizer que essa é a contribuição dele. Eu botei essa questão, eu sei que está fugindo um pouco do assunto, porque o que Rosângela falou, existem os puristas, aqueles que querem se deter somente na purificação e nada mais. Tudo e qualquer que aparece hoje é coisa de gente que está com invencionismo. E não é desse modo que a gente tem que ver. Mesmo que seja invencionismo, eu acho que a gente tem que ler o que é bom e o que é ruim para poder fazer uma avaliação do que está ali. Mas agora, já que a gente estava falando do exercício da mediunidade, se ela pode vir a trazer uma loucura ou trazer um desequilíbrio emocional, vamos ver o que Emmanuel fala dos médios. Quem são os médios? Porque Edgar Morin, ele faz uma divisão da mediunidade. Ele vai falar da mediunidade natural, que é aquela que o pessoal diz, todos nós somos médios. Nós não somos todos médios. Porque médium é aquele que é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aquele que ouve do mundo espiritual para si só, e dele tira os seus benefícios, ele não está sendo medianeiro de nada. Ele está apenas usando dos direitos dele. Então, essa mediunidade natural que Edgar Morin divide é aquela que é comum a todo mundo. Seria como se fosse, faz parte da genética espiritual do espírito. É como se tivesse um gene na genética espiritual do espírito, onde o indivíduo pudesse ser localizado em qualquer lugar. Lógico que o Criador não iria criar uma criatura e perder onde ela está. O que ela está fazendo? Até porque também ele não nos criou e nos jogou ao léu. Ele, além de nos dar o germe do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio também tem que ser desenvolvido, e ele vai ser desenvolvido à medida em que você começa a entender o que é certo e o que é errado. Você não vem assim com o livre-arbítrio já completinho. Você tem que evoluir. Ele nos deu um anjo guardião, ele nos deu espíritos protetores, e ele deu os espíritos amigos, que são aqueles que podem ser bons, podem ser maus, depende da afinidade da gente, né? E para que o anjo guardião possa ter alguma influenciação com a gente, possa nos influenciar, é preciso que haja essa mediunidade que eles chamam de natural. Senão ele não teria como fazer essa influenciação, se nós não tivéssemos essa capacidade. Assim como também os espíritos protetores, que são aqueles que estão no mesmo nível da gente, que existe uma diferença. Quem quiser ver a diferença entre espíritos protetores e anjo guardião, vai lá no Evangelho, na prece para o anjo guardião, e Kardec vai dizer qual é a diferença. A grande diferença é que os espíritos protetores são aqueles que estão no nosso nível. A condição de ajuda deles é um tanto quanto limitada. Já o anjo guardião, ele obrigatoriamente tem que ser um espírito de uma ordem superior à sua. Se nós somos espíritos inferiores, nós vamos ter como anjo guardião sempre um anjo guardião, um espírito de segunda ordem. Então, é um espírito que já tem mais conhecimento. Tanto que é muito comum na literatura de André Luiz, quando a confusão está muito grande e que o protetor não pode fazer nada, o protetor geralmente é a mãe, é o tio, é o amigo, né?
mas sempre são espíritos voltados para o bem. Mas como eles têm uma limitação de ação, eles correm e vão atrás do anjo guardião para que eles tomem alguma atitude que vá além da capacidade deles. E tem aqueles que são espíritos amigos, né? Que podem ser bons ou podem ser maus, depende. Se você é um traste, os seus amigos serão trastes. Se você é um cabra legal, os seus amigos serão espíritos legais, né? E temos os nossos obsessores. Se nós não tivéssemos essa mediunidade natural, nenhum desses espíritos teriam como entrar em contato conosco. E a outra ordem de mediunidade que ele vai nos mostrar é a mediunidade de prova. A mediunidade de prova não é um privilégio que o espírito recebe. É, na verdade, um benefício para que ele consiga resgatar dívidas do passado. E aí a gente vai ver aqui o que Emmanuel diz do que é o médium. Os médios, isso está, eu não sei se você tem aí, Marise, o livro Emmanuel, editado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, está no capítulo 11. Ele vai dizer, os médios, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos ilimitados, responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu passado, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, aí eu lembro dos nossos políticos, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacilaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, esse é o perfil que Emmanuel dá para o médium. Então, o médium não recebe a mediunidade por privilégio, e sim por caridade. Certo? Existe uma outra declaração aqui, também de André Luiz, mas eu não vou ler não, porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso. No meu PowerPoint precário, eu deveria passar para a mediunidade de sabedoria de Baccelli, que é respondida por Odilon Fernandes. Na página 47, eu não sei se você tem, Marise, mediunidade e sabedoria, tá? Lá na página 47, o Baccelli pergunta para o Odilon, o médium pode ser considerado um espírito missionário? O Odilon diz, não. Poucos são os que se encontram em condições de exercer legítimo mandato mediúnico na Terra. Muitos reencarnam na esperança de cumprir com o programa de trabalho previamente elaborado e contam com o aval dos espíritos superiores que se dispõem a tutelá-los na jornada. Infelizmente, no entanto, terminam por se corromperem, traídos por suas próprias fragilidades de ordem moral. Por que normalmente o médium se complica tanto? Porque extrapola e se deixa dominar pelo personalismo, embriaga-se no incenso da vaidade e das ilusões, ignorando a realidade de si mesmo, passa a lutar por poder e prestígio, disputando-os acirradamente com os companheiros que constituem ameaça ao espaço que pretendem ocupar na esfera das ambições.
O médium poderá se desvirtuar, mesmo assim continuar exercendo larga influência sobre as pessoas? Essa aqui eu vou ler só porque eu lembrei de João de Deus, tá? Ele vai dizer assim: o discernimento é de poucos. É perfeitamente possível que, camuflando as suas intenções, um médium, a pretexto de servir a doutrina, manobre no sentido de colocar os adeptos incautos a serviço de suas ambições pessoais. Existem médiuns que, coadjuvados pelo mundo espiritual inferior, exercem estranho e inexplicável fascínio sobre multidões inteiras. Então, é uma coisa extremamente perigosa. Agora, nós vamos para, no meu PowerPoint aqui, para... Ô, Célia, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você estava falando da mediunidade de prova. Esses grandes médiuns, como Chico, como Divaldo, eles têm uma mediunidade de provas? Será que é isso? Porque Também. eles dedicam a vida, né? Também. Mas não você tem não se vida. esqueça. Eles trabalham incessantemente pela causa. Pois é. Mas você não se esqueça que Divaldo tinha um obsessor. Ah, sim. Ele conseguiu Ele só se se livrar liberou dele. do obsessor quando ele recebeu a mãe do obsessor como filho. E disse que era uma criança fria que doía. E o Chico Xavier, ele levou 50 anos preparando o perispírito. Ele era um missionário. Entendi. Porque de quando em quando vem um missionário. Como Kardec era um missionário. Né? Como Moisés foi um missionário. E André Luiz levou um tempo também para poder mandar mensagem. A gente já discutiu sobre isso aqui e parece que o pessoal não é muito 700 dias, não foi? 720 dias. Não, e isso essa passagem de André Luiz pelo umbral foi em uma reencarnação, em 2 reencarnações anteriores à última. Né, que você colocou, né? Eu não achei isso, não. Eu não achei essa fonte. Você sabe qual é essa fonte? Porque você vê que... As contas não batem, né? Não é que as contas não batem, não. Até porque o início ele foi modificado exatamente por causa do problema do Humberto de Campos, né? Exatamente. Que a família entrou em questão. O problema é que o tempo não dava para ele adquirir tanto conhecimento. Quando ele chega aqui como... Quem foi ele mesmo? Eu esqueci? O Carlos Chagas. Carlos Chagas, ele já tinha todo aquele conhecimento adquirido. Mas ele tinha alguma coisa a ser acertada do passado. Então, ele precisava retornar à Terra, porque na erraticidade você pode se tornar um gênio, um espírito puro, mas não vai conseguir consertar. Tem que reparar o que deixou. Tem que reparar, de qualquer maneira. Nós vamos ver em um dos livros de André... Um dos livros, não. É nesse Ação e Reação. Druso, que já era um instrutor daquela colônia, ele, no final, ele larga tudo e vai resolver um problema seríssimo que ele tinha no passado. Ele tinha matado a mulher. E ali ele já era um espírito superior. Entendi. Tem Félix também, não é, Célia? É Félix? Quem? Félix também, que ele Sexo e Destino. Sexo e Destino, que o pai acaba envenenando a madrasta, e aquilo ali é Félix. Não, esse é Druso. Esse que é Silas. Silas. Silas não, é o filho Félix. De o Félix é aquele que tinha levado uma mulher a se separar do marido, ele criou toda uma questão, e depois ele se tornou mentor. Pois é, mas ele tem que voltar e consertar aquilo. Isso, né? Isso. Aliás, eu fiquei de dar uma resposta que está aonde, meu Deus? Ação e Reação. Uma resposta. Às vezes a gente faz as perguntas e depois fica sem dar resposta. Aqui é Drusos e Silas, né? Mas é uma onde tem
débito estacionário. Tem tanta coisa marcada aqui que eu fico bem perdida. É onde o instrutor vai dizer para o rapaz que as nossas deficiências, as nossas necessidades de reparar as nossas mazelas do passado não tem que ser exatamente com as pessoas com as quais a gente cometeu os deslizes. Outras almas assumirão essa posição, almas que têm o mesmo problema, porque, no caso aqui, é um casal que já estava casado pela segunda vez, o filho mais velho era o segundo marido dela no outro casamento que ele matou, então ele odiava aquele filho, não sabia por quê, mas ele odiava aquele filho, e ele tinha 2 filhas a quem ele amava muito, eram 2 moças que ele tirou da linha. Primeiro começou a namorar uma, depois que a outra também ficou mocinha, ele tirou, as 2 viraram prostitutas. Mas ele tinha um amor imenso pelas 2. Aí chegou a um ponto em que ele queria... Aí ele arranjou uma amante. Aí ele casou-se de novo, pela 10ª vez com essa mulher, e depois se desgostou, não gostava do filho, gostava das filhas, e ele arrumou uma amante. Queria se ver livre da mulher e dos filhos. Aí, então, um dia ele resolve matar a mulher. Aí o que faz a espiritualidade? Acorda uma das filhas e faz a filha começar a gritar. A mulher dá outra interpretação. Quando acorda e vê ele com o revólver na mão, diz assim, não, não faça isso, não se mate. Na verdade, ele ia matar ela, não assim. Não se mate, eu lhe dou a liberdade. Aí a pessoa pergunta para o instrutor, e como é que fica essa situação? Essa senhora que hoje já tem atitudes nobres, os filhos que defendem ela, elas vão ficar toda a vida esperando até que esse homem acorde, atente, para que ele tenha que se melhorar. Ele vai dizer, não, você não erra com A, B ou C, você erra com a lei de Deus. Então, quando na hora que você tiver o insight de que está na hora de mudar, outras almas com situações parecidas vão tomar o seu lugar. Obrigatoriamente, ela não tem que ficar ali sentada esperando até 1000 anos que você se melhore. É porque o erro é o que você falou, o erro é com a lei divina. Com a lei de Deus. Aquela pessoa que ele possa ter ferido evoluiu, foi embora, seguiu o passo foi embora. dela. Quer dizer, então, isso tem a ver também com... Isso pode também ser uma norma dos resgates coletivos, né? Porque aí pessoas que têm problemas semelhantes resgatam juntos e não necessariamente tem alguma coisa uma com a outra. Não, mas absolutamente não. São causas parecidas. Geral, né? A causa geral nos resgates coletivos, né? Você faz o negócio no atacado, não no varejo. Aqui está a resposta, olha só. Embora estejamos todos uns diante dos outros em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei e nossas consciências, da lei da nossa consciência. Fazendo mal aos outros, praticamos mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia, a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, ele continua errado. Vê-los-á idel, que é o nome do homem, na própria consciência, sofredores tristes quais os tornou. Vai ver a eles, né, os filhos. Os tornou pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que lhe onera o espírito. Quer dizer, outras pessoas, outras mulheres aparecerão na vida dele, outros homens, e ele vai ter que passar por aquelas situações e recuperar tudo aquilo de ruim, de errado que ele fez com aquela senhora que já está lá na frente. Não tem nada a ver. Então, agora aqui no meu precário PowerPoint, nós vamos para diretrizes da segurança, tá? Primeiro, aliás, aqui tem uma pergunta, Rosângela, que é só sua.
Eu guardei para você. Ah, foi mesmo? Nós vamos lá para a página 232. 232, onde ele vai falar assim: na prática médica, depara-se constantemente com doentes mentais graves, incapazes de responder por si e gerir suas vidas, com uma mediunidade exuberante. Qual a função dessa mediunidade? Já que a criatura não tem controle algum, ficando ainda mais à mercê de entidades obsessoras. Como uma situação desse tipo pode auxiliar na evolução do indivíduo? Quem vai responder é Divaldo, porque esse livro aqui é respondido por Divaldo e por Raul Teixeira. Tenhamos em mente que a mediunidade expressa-se como um recurso espiritual psicoterapêutico de prova. É aquela prova de que o outro dividiu a mediunidade para seu portador. No caso em tela, trata-se de uma expiação na qual o espírito encarnado, incapaz de gerir a existência, sofre os efeitos dos gravames anteriormente praticados, que se recusou a corrigir ou recuperar, moralmente em ocasião oportuna, renascendo então sobre os efeitos da injunção reeducativa, necessária ao seu despertamento. Quer dizer, o espírito recebeu o dom, a mediunidade, mas também veio com uma organização física sem condições de colocá-la em uso. Isso é um sofrimento, isso é uma expiação. Que a expiação sempre é prova, mas nem toda prova é expiação, né? Mas aqui, nesse caso, ela é uma expiação. O espírito, apesar de trazer a mediunidade, que seria para ajudá-lo a evoluir, ele não tem condições de fazê-lo. A outra questão nesse livro vai ser lá na página 39, o item 10. A prática da mediunidade oferece algum risco de a pessoa tornar-se fanática, mística ou religiosa? Se houver, como evitá-lo? Eu só botei os itenzinhos que eu achei que me interessava mais. Algumas eu pulei. Quem responde essa pergunta é Raul Teixeira. Se estiver embasado no discernimento teórico, na devida compreensão sobre uma reflexão amadurecida do que ela representa na vida de uma pessoa que chegou ao mundo portando tal atributo. A prática mediúnica não disporá ninguém ao fanatismo se for conscientemente realizada, pautada no bom senso, que leva o médium a exercitar-se na humildade e na prática do bem, na autoeducação, na possibilidade de educação em qualquer outra área. Se a pessoa portadora da faculdade mediúnica atuar na mediunidade de acordo como orientam os nunes tutelares, nunes quer dizer divindades da humanidade, em O Livro dos Médiuns, caminhará, isto sim, pelos roteiros do equilíbrio e da conquista da anelada harmonia anterior. A prática mediúnica não oferece nenhum risco na esfera do fanatismo de nenhuma ordem. Depois dessa pergunta, nós vamos lá para a página 80, 38. O endeusamento do médium constitui perigo para a mediunidade? Por quê? É Raul que responde também. Evidentemente que tudo aquilo que constitui motivo de tropeço na estrada de qualquer criatura, naturalmente poderá levá-la à queda. Em se tratando de médium e de mediunidade, todo e qualquer endeusamento é plenamente dispensável, mesmo porque entendemos que o médium não fala por si próprio. O que ele apresenta de positivo, de nobre, de engrandecedor, deve-se à assistência e à misericórdia dos Espíritos do Senhor,
não havendo motivo, portanto, para que se vanglorie de uma virtude, de uma grandeza que ainda não lhe pertence. Tá? Então, a gente vê as pessoas, seu fulano, seu Beltrano. Lá na casa mesmo onde a gente frequenta, eu, Rosângela, eu acho que antes de Rosângela chegar, eu achava umas coisas esquisitas. Tinha umas pessoas que nós tínhamos uma sala de passe. Não é como agora que o passe é dado no salão. Os médios entram e dão passe individualmente, mas dão no salão. Fazia fila para entrar 10 a 10 na sala de passe. E aí tinha uma pessoa que trocava de lugar. Quando entrava uma pessoa conhecida dela, ela tirava o médio de frente da pessoa e trocava de lugar. Porque ela achava que ela era a pessoa que tinha conhecimento da situação da outra e que era que poderia ajudá-la. E porque a outra também só confiava nela. Quer dizer, ela já se sentia uma pessoa um pouco melhor do que as outras. Até que ela foi chamada a atenção para não fazer mais isso. A pessoa que caísse para ela fazer o passe, ela teria que dar o passe. E não ela escolher a pessoa, nem já trair combinado que ela seria o passista da pessoa. Voltando lá para a questão, para a folha 26, ele vai perguntar: qual a finalidade da mediunidade na Terra? A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, mas também de equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Quem responde isso é Divaldo. Tá? Depois nós vamos lá para a página 36. Caramba, o tempo está passando. E olha que eu cortei meu PowerPoint quase pela metade. Mas pode ir. Pode ir. Ele vai falar. Eu vou falar. Ele vai falar do afloramento da mediunidade, que é uma coisa também que é muito comum em quase todas as casas. No afloramento da mediunidade ostensiva, faz-se indispensável cerceá-la ou suspendê-la enquanto o seu portador, que não conhece o espiritismo, o estude ou poderá estudar ao mesmo tempo em que dá curso ao exercício da faculdade. Quer dizer, a pessoa chega com aquele problema, eu escuto, eu vejo, aí a pessoa pergunta: você já estudou o Livro dos Espíritos? Aí a pessoa vai dizer: não. Então, primeiro você vai ler o Livro dos Espíritos, vai estudar. Aí leva 3 anos estudando o Livro dos Espíritos, que é no mínimo o tempo que você leva para estudar o Livro dos Espíritos. Aí Divaldo vai responder a essa pergunta assim: penso que é muito difícil para nós outros cercear ou suspender o afloramento da faculdade mediúnica, quando começa a expressar-se através do corpo físico. Quer dizer, quem somos nós para fazer isso? Uma coisa que foi combinada lá em cima. Lá em cima, não sei. Lá na erraticidade. A ocorrência tem as suas raízes no passado espiritual do indivíduo, que, experimentando os conflitos e os tormentos defluentes das manifestações mediúnicas, desperta para os compromissos a que se vincula na jornada terrena. É naquele momento em que ele começa a entender que tinha um compromisso acertado lá em cima, no planejamento reencarnatório dele. Nada obstante, caso o paciente seja portador de idealismo e esteja desejoso de reequilibrar-se, pode simultaneamente, enquanto estuda, participar das atividades de desenvolvimento mediúnico. Isso não é permitido, pelo menos na casa que eu frequento. E aí a gente para e pensa, né? Ele tem que estudar o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho, depois o Livro dos Médios. O Livro dos Médios. Quer dizer... Aí ele já desistiu.
Ele já deu brecha para a obsessão, porque uma coisa que o Cosme, como é o nome dele mesmo? Cosme Márcio. Ele fala que geralmente os obsediados são os médios. É mais comum a obsessão no médio do que nas outras pessoas. Então, e se aí, você... Célia, nesse tempo, ele já enlouqueceu. Já desistiu. Já enlouqueceu, já desistiu. Já procurou um psiquiatra, já se entupiu de remédio, já está internado no manicômio, tudo porque, de acordo com a ortodoxia nossa, ele tem que primeiro estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns. Outra coisa fazer o curso de médiuns. O curso de médium. Ana, agora, que leva uns 3 anos. Vamos refletir aqui. Mas não é necessário ter também um mínimo de preparo? Com certeza. Pequeno preparo. Mas uma coisa mais se ele for rápida. Jogado às... Não, pode ser. De maneira nenhuma. Ele não chega lá e é jogado na mesa mediúnica, porque nós já tivemos essa experiência e a coisa deu mal. Até porque as pessoas não eram médiuns de prova. Eram curiosas, só isso. Elas queriam conhecer a mesa mediúnica. É óbvio que o que ele está dizendo aqui, que você não vai deixar o cara fazendo um curso de 3 anos de livro dos espíritos, mais não sei quantos anos fazendo evangelho, depois curso de médium, depois ler o livro dos médiuns, para poder ingressar. É aquilo que a Ana diz, nessa altura já enlouqueceu, já virou um doido. Você tem que dar uma coisa mais sintetizada para ele, fazer primeiro um tratamento, que normalmente a gente faz de 10 sessões, dele ouvir palestras, e se engajar em algum curso, normalmente é o livro dos médiuns, mas ele está dizendo aqui, mas nós não fazemos isso, de que ele pode, simultaneamente, trabalhar numa mesa mediúnica. Principalmente porque a mesa mediúnica tem um dirigente. E esse dirigente poderia orientá-lo. Mas não se preocupe, Alberto, ninguém faz isso. Todo mundo segue essa mesma metodologia. E é por isso que, às vezes, os manicômios estão cheios. O pessoal está cheio de remédio de psiquiatra, porque muitos psiquiatras, graças a Deus, agora tem muitos deles que inclusive já entrou no CID, né? Ou até as igrejas evangélicas, porque eles acabam indo para as igrejas evangélicas. Igreja evangélica. E o erro da igreja evangélica é esse: ele não doutrina o espírito, ele não faz a caridade ao espírito, ele faz expulsar o demônio, que fica gozando da cara dele. Porque nós não temos essa capacidade. Célia, oi. Lá no centro, a gente até fez com algumas pessoas. Agora, o que acontece é o seguinte: essas pessoas querem só se livrar daquilo. Pode acontecer também. A maioria ela quer se livrar daquele problema, daquela tensão, daquela perturbação. Então, no momento que ela consegue ficar mais equilibrada, ela vai embora. Ela vai embora. Mas é por isso, Ana, que ele bota aqui: nada obstante, caso o paciente seja portador de idealismo e esteja desejoso de reequilibrar-se, pode simultaneamente fazer o trabalho do Deus. Agora, se você vê que ele está só por curiosidade ou porque está só querendo se livrar do problema, aí você tem que ter uma outra atitude. Você não pode deixar de ser caridoso com ele. Sim. Mas tem que ter uma outra fórmula de agir, que não seja essa. Aí tem que ser uma coisa mais firme. Outra coisa que eu já encontrei aqui no meu PowerPoint, mas eu já me liberei de metade do meu PowerPoint, né? Uns 5 livros eu já botei para lá, que eu não vou ler, que não dá tempo. É muito comum você ouvir na casa espírita assim: se você é médium,
mas você não está afim de trabalhar na mediunidade, vai encher copinho d'água. Vai dar passe. Vai servir cafezinho. Aprende a dar passe. Eu li em um desses livros que não é a mesma coisa. Se você fez um projeto reencarnatório, se você recebeu a bênção de Deus, que é uma dádiva de Deus, lhe dá a oportunidade de fazer a caridade através da mediunidade, não é enchendo copinho que você vai substituir o trabalho. Você tem que exercer a sua mediunidade. Mesmo que você não o faça por toda a vida, faça por algum tempo, como nós já tivemos uma companheira, não sei se você pegou, ela é muito velhinha, capaz de não ter pego ela lá não, Rosângela. Quem? Ela, qual é o nome? O nome dela começa com A, mas eu esqueci. Ela passou a fazer palestras. Ela disse que conversou com não sei como, ela disse que conversou num encontro que ela pediu, ela conversou com o mentor dela e disse que ela não tinha mais condições, porque ela realmente era uma pessoa bem franzina, de continuar exercendo a mediunidade e que ela ia se dedicar ao estudo e à palestra, e que foi concedido a ela. Gente, se isso é verdade ou se é mentira, vai para o saco. Eu estou contando como ela mesma me contou. A Luar, lembra? Rosângela, você lembra? Você pegou a Luar lá? Não, não peguei, não. Não, a Luar Mas vai estar com 2 algumas que às vezes estão numa certa idade, né? É aconselhável não ter nem mais energia, né? Eu acho que na sua mesa já tem gente que já não tem mais condições. Tem companheiros ali que está com 80 e poucos anos. 86? 86, né? A Nilda está com 86 anos, né? Então, realmente, a energia já debilita. Mas, atualmente, bastante. É a única coisa que Nilda faz, é atender ao médico, né? Que é um trabalho que não tem nada a ver com a mediunidade, e ir à mesa como esclarecedora. Quer dizer, não dá nem para a gente sugerir a ela, porque nem nessas palestras ela está indo. Não dá nem para a gente sugerir. Ajuda, né? Já é uma Mas ela ajuda. dá ajuda, e ela já está. Agora eu vou ler a questão que eu deixei para minha amiga. Está lá no 149. Ela vai entender por que eu vou ler para ela. É a questão 82, está aqui. Aqui, já botei aqui, ó. Rosângela. Que dizer dos centros espíritas que não realizam reuniões mediúnicas, alegando que o tempo do fenômeno passou e que, na atualidade, deve-se cuidar da divulgação dos princípios espíritas e de sua aplicação prática no meio social? Quem vai responder é Edivaldo. Com todo respeito pelas associações que assim procedem, somos de parecer que um centro espírita no qual não tem lugar os fenômenos compatíveis com os objetivos do espiritismo, especialmente os de referência às comunicações, que o mesmo teria perdido a alma, mantendo somente o corpo. O Haroldo Dutra falou numa palestra assim, estou ficando muito preocupado, os centros espíritas estão afastando os desencarnados, os espíritos desencarnados. Os espíritas, estão formando doutores da lei e se afastando dos espíritos. Afastando os espíritos. E pior que... E Bezerra já falava que de tempos em tempos, companheiros, está nos livros, aquele que fala do carnaval, que ele monta ali Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura. Ele, numa conversa que ele tem com os outros espíritos, ele diz que de tempos em tempos aparecem companheiros de boa vontade, mas que são contra as mesas mediúnicas, alegando exatamente isso, que o tempo dos fenômenos já passou. Na verdade, eles estão sendo guiados pelas forças do mal, que querem eliminar as mesas mediúnicas. A gente sabe que mesa mediúnica não é uma necessidade da espiritualidade, gente. Porque antes do espiritismo, sempre houve médios, sempre houve espíritos sofredores,
e sempre se resolveu o problema deles. Isso há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Mas hoje elas são importantes para os médios, é uma oportunidade para os médios e oportunidade para aqueles espíritos muito empedernidos que estão tão próximos da gente que é mais fácil a comunicação deles conosco do que com a espiritualidade que quer ajudá-los. Mas não que nós sejamos a última bolacha do pacote, não, porque sempre houve espíritos sofredores e sempre a espiritualidade deu conta do problema. Gente, o meu PowerPoint acabou. O que você trouxe é bastante interessante. E apesar que eu saí muito do assunto, né, Rosângela? O assunto era se a mediunidade trazia algum mal, mas não traz, gente. Foi bem amplo, porque você falou uma coisa aí que é muito interessante, que até é bom a gente saber. Muitas vezes, nós que somos médiuns ostensivos, achamos que nas reuniões mediúnicas os espíritos vêm com toda aquela energia negativa deles e tal. Gente, vem não. Eles, quando vêm, a casca dura já foi tirada na espiritualidade, porque nós não aguentaríamos. A nossa condição física não aguentaria. Por isso que às vezes fala, hoje eu recebi um que, nossa, pesadíssimo. Não é, não. A espiritualidade quem está ruim, quem está mal educado é o médium. Aí é falta de educação do médium. E o que você coloca, e é verdade, é bom a gente saber e estudar, e espírita também, né? Porque às vezes tem muitos espíritas que eles começam a trabalhar numa atividade qualquer e deixam o estudo de lado. Não preciso mais. Isso é o mais comum. Escuta. Eu já estudei isso. Eu já estudei aquilo. Para que eu quero saber disso? E você entrou por um outro caminho, que eu ia até falar para você, do Edgar Armand. Eu tinha, isso para você ver, eu tinha uma certa vamos dizer, resistência. Oi? Resistência. Certa resistência com ele. Mas hoje, eu começo a entender, por exemplo, que ele tem um livro dele chamado O Abismo. Mas depois que a gente começou a estudar, que a Tereza trouxe algumas coisas lá de nosso lar, né, Tereza? Ela não entrou muito nessa questão, acho que tem lá do abismo, aquela coisa toda, aquela crosta. Eu comecei a repensar as coisas. E como você colocou, o que ele botou em 1950 e poucos, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, então, porque as coisas, elas vêm num momento exato. Muitas das informações, lógico que algumas a gente vai filtrando, aquela coisa toda. Mas esses antigos, a gente tem que começar a pensar nisso. Lembra quando a gente leu sobre os dragões, sobre as legiões, né? O irmão Jacó vem falando sobre isso, aí eu peguei outra obra e coloquei. Quer dizer, então, é o discernimento, é estudar, é sair, porque realmente a doutrina espírita ela é uma espiral, ela é aberta. Então, quando veio André Luiz, ele trouxe tudo, ou quase tudo, tá, né, do mundo espiritual, que agora que fala em 1900 e pouco para cá, que podemos tomar conhecimento. E vai vindo, por exemplo, as obras de Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Agora a gente vai começando a entender muitas coisas. As enfermidades, o que pode acontecer. Vamos dizer, os espíritos, o médium pode adoecer por influência mediúnica, tem as vampirizações, tudo isso. E, por exemplo, até as doenças psicossomáticas, que a ciência comprova e que a gente sabe que sempre por trás de alguma enfermidade há uma influenciação espiritual. Lógico que alguns médicos não vão falar, mas a gente sabe que há, né? Então, tudo é no seu tempo exato, né? Essa questão das patologias, tudo isso é no seu tempo exato. Quantas pessoas foram internadas na Juliano Moreira, lá em Jacarepaguá, né? Vera, Ana, Alberto, tal, e que muitas delas eram
questões mediúnicas, mas que naquela época não tinha esse cuidado, e se internava, e se colocava, né? Antigamente, quantas mulheres foram queimadas, mulheres e homens que eram considerados hereges, porque tinha as questões mediúnicas. Nós temos os processos de Morzine. Foi o quê? Uma influenciação de espíritos numa ilha, né, Célia? Que você falou que quando a pessoa passava da ponte... de uma cidadezinha de difícil acesso da França. Pois é, da França. Era difícil chegar lá. Quer dizer, a pessoa passava, já não tinha mais aquela Passava situação. O riozinho, para o outro lado já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. Era só naquele redutozinho. Mas chegamos, né? 21h30. Ih, nós fomos além. Não quero saber da opinião de ninguém. Eu deixo 21 horas, que eu sei que a gente vai até, né? Alguém quer colocar alguma coisa para a gente fazer a nossa prece de encerramento? Se alguém quiser se colocar alguma coisa. E se tiver dúvidas, bota lá no grupo, eu fiquei na dúvida tal, assim, e a gente vai, e ali a gente vai conversando, vai se esclarecendo, mas foi muito interessante e eu acho que você ampliou bastante, né? Eu sei que teria muito mais coisa a se falar, né? Com certeza, eu tirei metade dos livros. Porque é muita coisa. A mediunidade, estudar sobre mediunidade, eu particularmente amo, gente, porque é muita informação, né? A Tereza, que, vamos dizer, é quase que nova nesse caminho aí, quase, né? Ela está percebendo isso daí. Fala, Tereza. Tá muda. Tá muda. Agora eu sou nova mesmo, posso já ter passado aí, mas agora estou com a minha memória começando agora. Tereza, uma coisa interessante, eu lembrei de você. Quando o Edgar fala que ele divide a mediunidade natural que todos nós temos, isso não quer dizer... E que a mediunidade natural é evolutiva. À medida que você encarna e desencarna, né, e que você vai tomando compreensão do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, você vai se melhorando, porque você está se preparando para um mundo melhor. Agora, isso não quer dizer que você não esteja ainda em condições de receber como prova a mediunidade. Quer dizer, a gente ainda pode levar uma lascada, apesar de ser porta hoje. O futuro a Deus pertence. Vamos lá. Bem, vamos então terminar. Aninha, só diz para mim, o seu microfone está assim? Então tá. Então, Vera, faz a nossa prece de encerramento. A Vera hoje ficou caladinha. Eu não dei tempo da bichinha falar. Não, estou prestando atenção, Ara. Muita informação, né? É bom isso. E essas pesquisas que a Célia fez são interessantes, né? São pessoas que cada um traz o seu ponto de vista. É interessante a gente saber, sim. Muito bom, gostei muito. Obrigada, Célia. Obrigada. Então, vamos lá, né? Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido Mestre, a essa espiritualidade que nos envolve, a cada um dos nossos mentores. Agradecemos mais essa oportunidade de estar presente nesses esclarecimentos, abrindo novos horizontes, que possamos cada vez mais continuar com vontade de mudar, de aprender, de evoluir. Jesus querido, envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, e que nesse momento possamos envolver principalmente aqueles que estão saindo do corpo tão rápido e sem perceber ainda o que vem do outro lado. Que nesse momento possamos compreender essa caminhada e nos preparar para um mundo novo, para uma vida futura. Obrigada, Senhor, fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja.